Olá, queridos vestibulandos, futuros aprovados, tudo bem com você? Meu nome é Clara Ricieri, eu já trabalho com aprovação em medicina há mais de uma década e eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o processo seletivo da UESB, a Faculdade do Sudoeste Baiano. É muito importante. Durante esse vídeo eu vou passar tudo sobre a faculdade, o histórico, se é confiável, se não é. Vou falar também sobre o processo seletivo, quais formas que você pode entrar dentro da UESB, né? Que você pode ser um estudante de medicina da UESB. Vou falar sobre a prova do vestibular especificamente de lá, como que a prova é composta. E mais importante de tudo, vou te dar as minhas dicas, os meus bizus para que você passe na frente da concorrência e esteja mais bem preparado do que a maioria que vai prestar e que vai concorrer com você no dia da prova. Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre a UESB é que ela é uma faculdade, a de medicina especificamente, tá? Que a gente tá falando aqui nesse vídeo, que ela tá ativa desde 2003, ou seja, já tem muitas e muitas turmas de medicina formada. Isso é um excelente indicativo para a faculdade, tá? Geralmente, quando a faculdade está iniciando, ainda as primeiras turmas sofrem alguns problemas, né, da estruturação do curso, mas no caso da UESB, esse não é um problema, tá? A nota dela no MEC, atualmente é nota 4, sendo a nota máxima, tá? Aplicada sempre pelo MEC, a nota 5. O ensino, ele é pelo método PBL, que é um método baseado em problemas, diferentemente do método tradicional, e é uma das primeiras faculdades brasileiras públicas a adotar esse sistema, tá? Que é um sistema que tá vindo aí de fora e que faz muito bem para o aprendizado. Na UESB a gente também tem o Hospital Escola, que faz muita diferença na hora de se preparar, principalmente nos últimos anos da faculdade, beleza? O valor para você estudar na UESB é o quê, queridos? O que mais interessa a vocês, né? Um total de R$0. Por quê? Porque é uma faculdade pública, você não precisa pagar nada. Em alguns casos, as faculdades até pagam um incentivo, né? Para você poder, dependendo da cota que você entrar, da sua situação social, para você conseguir cursar até o final. E a facilidade que essa universidade oferece pra gente é que você tem duas chances de entrar em dois campos diferentes. Claro, que chances são essas? Chance número 1, vestibular tradicional, e chance número 2, nota do Enem, tá? Pelo SISU, tradicional aí, a maioria das públicas faz isso. Em dois campos. Onde ficam esses dois campos? Na cidade de Vitória da Conquista, que é uma das melhores cidades para se viver na Bahia, é uma cidade muito legal, chamam até de Suíça Baiana, né? E Jequié, que é uma cidade, é um campus menor, beleza? Qual que é o ponto negativo, pessoal? É que são poucas vagas, tá? São, em média, aí de 29 a 33 vagas disponíveis, e aí metade dessas vagas vai para o SISU e metade dessas vagas vai para o vestibular tradicional. Então, apesar de ter dois campos, as vagas são bem pequenininhas, é uma faculdade com um núcleo bem menor, se comparada com outras públicas, tá? A banca é própria, tá? A própria UESB elabora a prova do vestibular e a concorrência varia entre 120 e 150 candidatos por vaga, o que é para uma pública é massa, é bom, tá? Não é uma concorrência muito alta, é uma concorrência média-baixa para a pública, beleza? Escala USP de dificuldade. Se você nunca viu um vídeo meu analisando faculdade, vou te explicar o que é isso. A USP hoje é uma das faculdades mais difíceis de ser aprovado, né, pela FUVEST. Então, a USP é o 10, só pra gente ter uma referência. A UESB, por ser uma pública, mas por ter a concorrência não tão alta, ela fica aqui na casa 7, tá, de dificuldade, só pra você se basear aí se compensa prestar, se não compensa. Pessoal, antes de eu falar sobre o esqueleto da prova, é importante ressaltar que essas informações aqui, elas correspondem ao último edital disponível. Mas se você for prestar, analise detalhadamente o edital do ano. O edital é o documento que vai regularizar a sua prova. Lá vão estar o que vai ter, o que não vai ter, quais vão ser as regras daquela prova. E é muito importante, quem passa sempre analisa edital. Não deixe de fazer isso, tá bom? Por exemplo, esse ano a gente já teve a mudança de que não vão ter 2 unidades de SISU. Vai ser só uma. Então, com certeza, a gente vai ter aí reflexos dentro do vestibular também. Vamos falar sobre o esqueleto da prova, tá? O esqueleto da prova é em formato múltipla escolha. Na UESB a gente não tem questões discursivas, mas a quantidade de questões é bastante elevada. São 85 questões, mas calma, que você não vai ter que fazer de uma vez não. São divididas em 2 dias, tá? O nível de cobrança da prova é um nível médio, tá? Não é uma prova extremamente difícil, mas ela tem alguns detalhes que vão fazer a diferença. Qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer sua atenção aqui agora? Vem comigo, a redação não é dissertação argumentativa, é prosa. Isso aqui faz muita diferença, porque quantas redações de prosa você treinou ao longo da sua vida? Eu aposto que menos que 10.
Isso aqui faz diferença, porque tem um monte de gente que vai fazer o vestibular, cai de paraquedas, pensa assim, é mais uma chance. Vou prestar, não passei no SISU. E aí não sabe nem como é que é a redação. Isso aqui, ó, vai te colocar lá na frente. As disciplinas cobradas, pessoal, elas estão aqui, ó, em azul, tá? Cai língua estrangeira, matemática, redação, geografia, química, história, física, literatura, português e biologia. Não cai diretamente sociologia nem filosofia, mas cai atualidades, tá? Atualidades é bem importante, eu vou explicar pra você a bizus da Clá. Pra você que não sabe quem é Clá, sou eu. Pra você que não sabe quem que é bizu, bizu é dica, é pra te colocar lá na frente, informação privilegiada. Vem comigo. Primeiro dia de prova você vai ter língua estrangeira, literatura, português e matemática. E no segundo dia de prova você vai ter conhecimentos contemporâneos. Aqui entra atualidades, tá, pessoal? Se você não sabe como estudar atualidades, tem um vídeo meu aqui no canal explicando sobre isso. Vou colocar ele aqui no card. Assiste, porque vai fazer diferença nessa prova. História e geografia, tá? Isso aqui é um bloco só, é o bloco que eles chamam de humanas. E depois você vai ter biologia, química e física, também um bloco só, que é o bloco que eles chamam de natureza. A maioria das pessoas vai parar aí, vai falar assim, tá bom, entendi, primeiro dia é isso, segundo dia é aquilo. Só que aí é que entra a sua vantagem competitiva. E se você quer um planejamento feito para você ter vantagem no vestibular, para você saber o que estudar, como estudar, o que cai mais, de acordo com a sua rotina, meu trabalho é esse, tá? É te ajudar a ter mais estratégia, mais disciplina, mais orientação para você sair na frente, tá? É ter mais resultado para você conseguir ser aprovado, beleza? Clica aqui no link da descrição que você vai saber mais sobre como funciona a minha consultoria individual, minha cabeça pensando para você, no seu planejamento e na sua estratégia. Vamos lá, vou explicar para vocês um pouquinho. Olha só, aqui a gente tem língua estrangeira, linguagens, tá? Que linguagens entra literatura e português e matemática. Aqui, em laranja, é o número de questões que cada uma dessas provas vai ter. Então, língua estrangeira tem 10 questões, linguagens tem 15 questões e matemática tem 15 questões. Em verde, a gente tem o peso, tá? Língua estrangeira tem 10 questões e o peso é 3, ou seja, 30 pontos. Massa. Linguagens tem 15 questões e o peso é 5. O total é 75 pontos. Matemática tem 15 questões e o peso é 3. Vale 45 pontos. Qual que é a prova mais importante do dia 1? Vestibulando. Aspirante a doutor e doutora. É a prova de linguagens. Por quê? Porque ela vale 75 pontos. Quantos por cento das pessoas que prestam essa prova sabem disso? Estudam do jeito que cobra. Então você já tá saindo na frente. Agora no dia 2. Natureza, 25 questões com peso 5, 125 pontos. E humanas, 20 questões com peso 3, 60 pontos. Então a ordem de importância da prova da UESB é a seguinte. Primeiro, a prova de natureza, física, química e biologia com 125 pontos. Depois, linguagens. Depois, humanas. Depois, matemática e por último, língua estrangeira. Uma curiosidade é que também pode ser escolhido francês na prova da UESB. Afinal, todo mundo sabe francês. Eu tô tentando lembrar as outras línguas estrangeiras. Inglês, espanhol e francês. É isso. Uma coisa importante aqui, pessoal. Se você tiver um planejamento focado nessa ordem que eu te falei e fazendo muitas provas anteriores, porque a UESB cobra muito regionalismo, você vai sair muito na frente. Então, meu recado para você é o seguinte. Se você for estudar para esse vestibular especificamente, você precisa ter estratégia. Não é para sair estudando qualquer coisa, tentando assistir todas as aulas da prova total. Tem um monte de coisa que nem cai no vestibular da UESB. Tem um monte de regionalismo que você só vai encontrar se você pesquisar especificamente aquilo. Tem a estratégia te poupa tempo e te poupa frustração. O meu trabalho é esse, é fazer você ter isso de maneira dedicada e para você sentar e estudar, ter tranquilidade que você está no caminho certo com a melhor assessoria possível. Então, se você faz, por exemplo, um cursinho com ênfase no Enem, que é tipo 95% dos cursinhos falam hoje que tem ênfase no Enem, mesmo não tendo tanta, tá? Você vai ter uma forma de estudar completamente diferente com o que você vai encontrar lá na prova da UESB. Então, se o seu objetivo é competir mesmo por uma vaga na UESB, você tem que levar em consideração essa ordem que eu te falei. Natureza, linguagens, tá? E depois as outras que têm menos peso, mas principalmente natureza e linguagens. E lá cai de uma forma completamente diferente. Faça muita prova anterior, faça muito simulado, tá? Estude de acordo com o que está no conteúdo programático do edital e, se possível, conte com o nosso acompanhamento personalizado, porque aí realmente você vai estar muito bem colocado, tá bom? Um abraço, beijão e foco na aprovação.